Resumo para que o torcedor, até que não tenha tanto acesso às informações, você explicasse um pouquinho o que é uma SAF e qual seria o modelo hoje de SAF ideal para o Sport Clube Vitória, para que eles possam também ter noção do que a gente está falando e participar mais do debate. Aí depois a gente entra com as perguntas. Pô, excelente pergunta e excelente colocação, Colavô. Perfeito. Na verdade, primeiro para começar, os clubes do Brasil, praticamente todos, nasceram como associações sem fins lucrativos, né? Então, são associações que não podem, na verdade, distribuir lucros, portanto, elas não têm muita condição de ter um investidor legalmente. Para que se tenha uma ideia, nenhum investidor, pessoa física ou até pessoa jurídica que não fosse clube de futebol no Brasil, poderia deter direitos econômicos, muito menos direitos federativos de atletas, né? Então, o investimento ele fica muito prejudicado nessa perspectiva. E nunca foi proibido no Brasil, é bom que se diga, nunca foi proibido um clube se tornar empresa. Então, deixar de ser a velha associação, sem fins lucrativos, com conselhos como nós conhecemos, com toda essa perspectiva de associação que todos os clubes, a maioria dos brasileiros têm, nunca foi proibido. O próprio Vitória, por exemplo, em 1999, 2000 ali, ele se tornou Vitória SA. Então aquilo era uma empresa, não era proibido. A diferença é que naquela época, a vantagem de se tornar empresa, ela automaticamente se dissolvia, ela se diluía nessa condição, digamos assim. Você não tinha um regime diferenciado de tributação, então você pagava um imposto, virou empresa, pagava um imposto monstruoso. Quem é empresário no Brasil de qualquer segmento sabe do que eu estou falando. Então já não era convidativo. Como não tinha um marco regulatório próprio do futebol, então apesar de não ser proibido, isso não era convidativo para as organizações. Então essa era natural. Essa é a grande diferença a partir de hoje. Os clubes podem continuar como estavam, enquanto associação, e vão ter um regime tributário do ponto de vista, em termos absolutos, muito parecidos com o que a SAF propõe, mas aí algumas diferenças importantes vão se estabelecer a partir da Lei 14.193 de 2021, que permite que os clubes brasileiros se constituam como sociedade anônima do futebol. Então, a grosso modo falando, em linhas gerais, no popular, permite que esses clubes virem empresas com as especificidades de ter um regime próprio, um regime de tributação exclusiva do futebol, um regime diferenciado, que coloca esses impostos mais ou menos no mesmo nível da associação, permite que o clube se submeta a uma série de regras de governança, ou seja, de limitações contábeis, de procedimentos éticos, técnicos, que vai fazer com que a profissionalização do futebol brasileiro, aos poucos, vá se impondo. E permite